Vou ensinar sobre como acender o avivamento na sua cidade, na sua nação, no seu local de trabalho, na sua família, onde quer que você vá, como acender o avivamento, amém? Lembro-me de algo que meu pai espiritual disse, e realmente meu pai espiritual, o profeta Jordev, ele não disse isso para mim, ele disse, na verdade, em uma ocasião em que ele ministrou em uma conferência aqui em Los Angeles, e foi antes mesmo da Igreja 5F começar. E eu o convidei para vir, e eu recebi aqui e ouvi algo que ele falou enquanto ministrava aqui. Ele disse algo assim: basta uma faísca para acender um incêndio florestal. Um incêndio florestal não começa como um incêndio florestal. Um incêndio florestal começa como uma faísca. Essa palavra ficou comigo e eu percebi o quanto essa palavra era para mim. E que eu era essa faísca que Deus estava falando naquele momento. Eu recebi a profecia de que fui chamada para ser uma apóstola e fui chamada para alcançar as nações, e cerca de um ano depois que essa profecia foi liberada sobre minha vida, e eu já havia começado a Igreja 5F, então o profeta Jordev profetizou que Deus ouvia as orações da América por avivamento e ele está respondendo agora. O avivamento é agora e vai começar, está começando em Los Angeles, se espalhando pelos Estados Unidos, se espalhará pelo mundo inteiro. E a partir dali eu soube que Deus estava me chamando para simplesmente declarar o avivamento é agora em obediência, mesmo que não aparecesse assim no físico. E a partir dali, por cerca de 4 anos ou mais, a igreja, a nossa igreja, diminuiu, literalmente a cada ano, de mais de 20 pessoas para apenas 2 pessoas ao longo de 4 anos, diminuindo a cada ano. Mas durante todo esse tempo eu declarava: o avivamento é agora. João Tal e eu escrevemos uma música: o avivamento é agora, o seu reino está aqui. Fizemos camisetas que diziam: o avivamento é agora. E eu me lembro de estar no anfiteatro, no parque, quando éramos apenas alguns de nós, e dizer com paixão: o avivamento é agora. E a verdade é que havia uma faísca ali. Havia uma faísca ali, uma verdadeira faísca sobrenatural de avivamento ali naquele momento. Ainda não havia se transformado em fogo. Quero dizer, ainda não tinha se espalhado, mas havia uma faísca. Você sabe o quão poderosa é uma faísca que pode acender um incêndio florestal que se espalha por milhares e milhares de acres? Começa com uma faísca. O quão poderoso é uma faísca, amém? Mas uma única faísca, se você acha que deveria ser um incêndio florestal e você é uma faísca, mas o chamado para a sua vida é ser um incêndio florestal ou fazer parte de algo grandioso, fazer parte de um incêndio florestal. E aqui você está como uma faísca. Parece impossível. Parece que há um longo caminho a percorrer. Mas a questão é que quando você está na vontade de Deus, quando você está na vontade dele, quando você está na palavra profética, quando você está alinhado com a palavra profética, com a palavra que Deus falou sobre sua vida, sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, o ministério do qual você faz parte, o mover de Deus. Se você está alinhado com isso, essa faísca é sobrenatural e com o vento do Espírito Santo se espalhará em um grande incêndio florestal que vai te surpreender tanto, vai te surpreender. Então eu fui para o parque, nós estávamos no parque quando o Covid chegou e antes disso estávamos em uma academia. E às vezes não aparecia ninguém para a noite de adoração, nenhuma pessoa. E mesmo assim fazíamos as noites de adoração e deixávamos as transmissões ao vivo rolando sem saber se alguém estava assistindo ou não. E isso foi anos depois de começar a igreja. Mas continuamos, mantivemos a faísca acesa. Foi uma escolha manter a faísca acesa. Poderíamos ter escolhido apagá-la e parar e fazer algo diferente. Mas mantivemos a faísca do avivamento é agora acesa, como uma escolha, como obediência a Deus. Amém?
E no tempo de Deus, essa faísca realmente se transformou em um incêndio florestal que se espalhou pelo mundo inteiro. Aleluia. Aleluia. Então, muitas pessoas podem tentar fazer a mesma coisa que eu fiz, que nós fizemos, podem tentar fazer a mesma coisa, mas se Deus não as enviou, se Deus não as chamou, se estão apenas fazendo algo com seu próprio esforço, sua própria ambição, estão fazendo algo, estão olhando e dizendo: olha o sucesso que essa pessoa teve, vou tentar copiar e fazer igual. Sabe? Elas podem tentar fazer isso, mas estarão perdidas para sempre. Não vai funcionar para elas se Deus não as chamou para fazer isso. Ou, realmente, se não estiverem alinhadas com a palavra de Deus, com a palavra profética de Deus, com a vontade de Deus. Porque você pode ver algo que você gosta, você pode ver avivamento acontecendo e dizer: eu quero copiar isso, mas não quero fazer parte disso. Eu amo esse avivamento que eu estou vendo, eu amo esse mover de Deus que estou vendo, mas quero começar o meu próprio, quero fazer do meu jeito, dar o meu toque, tornar um pouco mais religioso, tornar um pouco menos controverso, sabe? Muitas pessoas fazem isso e não funciona para elas. É isso que eu quero dizer com estar perdido. Você precisa do GPS espiritual. Deus liberou essa profecia sobre sua vida, Deus liberou essa profecia sobre esse mover de Deus. Quando você está alinhado com isso, você está seguindo o GPS e chegará ao destino. Aquela faísca que você carrega se transformará em um incêndio florestal. Mas você pode tentar criar sua própria faísca, pode fazer do seu jeito, e é como se não houvesse destino no GPS. Quero dizer, não tem GPS, você está com um aplicativo de mapas aberto, mas não colocou o destino. É como se tivesse o aplicativo aberto e tentasse fazer a mesma coisa, sabe? E não vai funcionar. Mas quando você tem o GPS, quando tem o destino colocado, ou seja, Deus falou isso, isso foi profetizado, Ele te chamou para isso. E, portanto, Ele te capacitou para isso, Ele liberou a unção sobre você para isso. E Ele te disse como isso acontecerá, como, por exemplo, você precisa se plantar onde Ele está te chamando para se plantar. Você precisa seguir os princípios de Deus que estão na sua palavra. Estar plantado é um deles. E você precisa estar em ordem, precisa ser obediente, precisa ser humilde. Humilde às palavras proféticas liberadas, às palavras de direção liberadas. E se você fizer isso, é como se você tivesse o GPS ligado, o destino colocado, e você pode estar em uma terra árida e não se preocupar. Porque você sabe como confia no GPS? Se você fizer qualquer viagem de carro, uma viagem pelos Estados Unidos ou qualquer viagem, você começa na sua cidade, onde está confortável, onde tem muita coisa acontecendo, mas talvez esteja indo para várias horas de distância e depois você entra em uma terra que é tão diferente de onde você veio e tão diferente de onde você está indo. E não parece em nada com o destino. Na verdade, parece uma terra árida. Você está indo para uma terra prometida, para uma cidade emocionante, algo bonito e verde. Mas você está no deserto, como Nevada. Você está em uma terra árida. Sem plantas, sem árvores à vista. Mas se o destino estiver colocado no GPS, você não se preocupa. Você não tem medo. Você sabe que é temporário isso. Sabe para onde está indo. Sabe que pode confiar naquele GPS. Sabe que com certeza vai chegar ao destino, que isso faz parte da jornada. É necessário para chegar ao destino. Não pode ser de Los Angeles para Las Vegas ou de Los Angeles para São Francisco diretamente em 5 minutos. Direto cidade para cidade, verde para verde. Vai ter deserto e aridez no caminho. Não há outro caminho. Essa é a jornada. Então, quando recebi essas profecias sobre minha vida, foi emocionante. Antes de receber as profecias, eu estava seguindo a música, as coisas estavam indo bem, eu estava animada, achava que esse era o chamado para a minha vida, acreditava que era música cristã.
E nesse sentido, era como viver em uma cidade verde, nesse sentido, nesse exato sentido, sabe? E então recebi essa profecia, foi tão emocionante ouvir essa profecia sobre o que Deus iria fazer, que o avivamento é agora, sabe? Mas não é cidade depois de cidade, verde depois de verde. Eu tive que passar pela aridez, tive que passar pelo deserto, tive que passar pelo lugar árido para chegar à terra prometida. E essa foi a jornada pela qual Deus me levou, assim como Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo colocou isso no GPS, colocou isso na jornada dele para que fosse testado no deserto pelo diabo. E isso foi o que aconteceu comigo, e durante todo esse tempo Deus dizia: mantenha sua faísca viva, continue confessando que o avivamento é agora, continue me obedecendo, mantenha sua alegria, proteja seu coração, continue pregando, continue caminhando, continue louvando, continue servindo todos os dias. Mesmo estando no deserto, mesmo parecendo que você está regredindo, continue. Mantenha sua faísca viva. Veja eu transformá-la em um incêndio florestal no meu tempo perfeito. Tudo o que você tem que fazer é manter sua faísca viva. Aleluia. E Deus diz: não despreze pequenos começos, pois o Senhor ama ver a obra começar. É como quando você está animado para ir a uma viagem. Você não fica deprimido quando está no deserto, quando está na terra árida ao caminho, não é? Você fica animado. Estou chegando mais perto. Estou a caminho. A cada segundo estou chegando mais perto da terra prometida. É assim que Deus quer que você seja. É assim que Deus quer que você viva em sua jornada com Ele. Então, como acender o avivamento? Em sua cidade, em sua nação, em seu local de trabalho, em sua família, onde quer que esteja. Você tem que manter a sua faísca viva e precisa descansar sabendo que existe um GPS espiritual de Deus que você está seguindo e você está garantido para chegar a esse destino. Se você consegue confiar tanto no GPS, quanto mais confiar em Deus. Amém? Aleluia! Mas o que faz a diferença é quando você está realmente alinhado com o que Deus falou. Há alguém que viu o que Deus fez e essa pessoa pode estar assistindo agora e fez uma pergunta, algo como: como podemos ter esse avivamento em nossa igreja? Eu quero isso em nossa igreja. E a resposta é: você tem que se alinhar com o que Deus está fazendo na terra agora. Você tem que se alinhar com esse mover de Deus, esse avivamento que Deus trouxe. Esse mover de Deus que ele trouxe é para todo o corpo de Cristo. Não é para um ministério só, mas para todos os ministérios, é para todo o corpo de Cristo. Em vez de fazer as coisas do seu próprio jeito, você precisa ir para o mesmo destino do GPS que Deus colocou. É aí que está a graça. É aí que você tem a sua faísca e existe algo sobrenatural nisso. Quero dizer, Deus está colocando gasolina sobrenatural para aumentar isso. E existe uma proteção sobrenatural sobre você quando está na jornada. E existe uma força e alegria sobrenatural no deserto que Deus te dá quando você está alinhado com a vontade dele. Amém? E assim Deus está falando para todo o corpo de Cristo agora. Eu trouxe o avivamento. Eu trouxe. Parem de orar por ele e se unam a ele. Você precisa aceitar a minha unção, Deus está dizendo. O meu poder. Porque algumas pessoas querem o avivamento sem o poder. O que é isso? O reino de Deus não é uma questão de palavras, mas de poder. Você precisa aceitar o meu poder que destrói jugos, que expulsa demônios, que cura os enfermos, que ressuscita os mortos. Porque o diabo está aí tentando roubar, matar e destruir crianças pequenas e idosos igualmente, e todos no meio. O diabo está vindo e tentando matar crianças antes do tempo deles. E nós precisamos abraçar o poder de Deus para ressuscitar essas crianças.
Precisamos abraçar o poder de Deus para expulsar demônios de jovens de 19 anos que têm dificuldades com vício em pornografia há 7 anos e não querem mais estar nessa situação. Precisamos abraçar essa unção que cura todo tipo de enfermidade e liberta toda pessoa de qualquer tipo de cativeiro. Temos que abraçar isso, não podemos fazer do nosso próprio jeito. E como a unção de Deus vem? Vem de uma maneira específica, em ordem, por meio de impartição, por meio dos servos que ele ungiu. Precisamos aceitar os servos que ele escolheu. Ele escolheu servos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres no corpo de Cristo. Aceite os caminhos dele, aceite os líderes dele. Aceite esses ministros do ministério quíntuplo. Aceite a unção que flui através deles. Aceite as profecias, as palavras proféticas que vêm através deles. E alinhe-se. Aleluia. Temos aqui uma pastora, uma ministra do Peru, que veio humildemente para receber a impartição da unção e ela recebeu de forma poderosa e continua recebendo ainda mais hoje. E agora o avivamento vai se espalhar através dela no Peru, na prisão, em onde quer que ela ministre. Mas não foi porque ela olhou para esse avivamento acontecendo e disse: vou fazer do meu jeito, vou tentar imitar e viralizar com isso, ou algo assim. Porque funcionou para eles, ou algo parecido. Não, ela se humilhou e se submeteu à vontade de Deus para a vida dela e para todo filho de Deus no corpo de Cristo agora, para se unir ao avivamento dele. Ela foi até a unção. Ela foi até onde a unção está. A unção que funciona para você é a unção que você honra, celebra e respeita. Você não pode simplesmente dizer: Senhor, me dá a unção aqui do outro lado, só no meu quarto, só derrama sobre mim. Você precisa honrar a unção onde ela está se movendo na terra agora. Respeitar e receber impartição dela. Esse é o jeito de Deus que vemos do Antigo Testamento até o Novo Testamento. É o jeito dele liberar o seu poder, liberar a sua unção, é por meio de impartição, de Elias para Eliseu, de Moisés para Josué, de Paulo para Timóteo. Essa é a Bíblia, esse é o jeito de Deus. Amém? Aleluia! Então, o avivamento é agora e Deus está pronto para acender e espalhar esse avivamento que está acontecendo em Los Angeles, que está acontecendo em outros lugares ao redor do mundo. Ele está pronto para acender isso na sua cidade e na sua nação. Mas você tem que fazer do jeito de Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é carregar essa faísca que Deus te deu e permanecer alinhado com a vontade de Deus. Não feche o aplicativo de mapas. Mantenha o aplicativo de mapas aberto na sua frente. Continue olhando para ele. Continue lembrando que sem ele você está perdido. Completamente perdido. Não fique relaxado e despreocupado de forma errada. Não de um jeito de zelo santo. E não queira apressar as coisas. E dizer: deixa eu tentar essa estrada aqui. Em vez de seguir o GPS. E então, como aconteceu na minha vida, como eu vi minha pequena faísca contra todas as probabilidades se transformar em um enorme incêndio florestal, foi por causa da palavra profética que eu acreditei e segui. A palavra profética, a palavra de Deus falada, foi o destino. E eu me certifiquei de seguir isso. As direções para chegar lá. Através da humildade, através da obediência e da submissão. Através de me humilhar e ouvir a orientação profética do meu pai espiritual. Do meu líder espiritual. Amém? Aleluia. E você também não pode esperar que as pessoas no mundo joguem gasolina na sua faísca.
Você tem que fazer a escolha de manter sua faísca viva, sem depender da opinião das pessoas, sem que te aplaudam ou se juntem a você e digam: Isso é incrível o que você está fazendo, eu quero fazer parte. O mundo não vai jogar gasolina nela para fazer pegar fogo. Ela vai se acender sobrenaturalmente por Deus, através da sua obediência de mantê-la viva. Através da sua obediência de manter essa faísca viva, a cada momento que você a mantém viva, você está semeando sementes sobrenaturais, que produzirão uma grande colheita sobrenatural poderosa. Então, no começo, parece que nada está acontecendo. Você está semeando, semeando semente após semente, mantendo sua chama viva, brilhando sua luz, e parece que nada está acontecendo. Você pode estar em um deserto, como eu estive, talvez por anos. Eu estive nesse deserto e parecia que nada estava acontecendo, na verdade. Parecia que estava regredindo. Mas cada momento de obediência, cada momento de declarar o avivamento é agora. Cada momento de continuar servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, brilhando minha luz, mantendo a faísca viva, foi um momento em que eu estava semeando uma semente. E não era qualquer semente, mas uma semente sobrenatural. Uma semente ungida, porque eu estava na palavra profética sobre a minha vida. Eu estava na vontade de Deus. Então era como se a unção viesse sobre cada semente semeada. Não era uma semente natural, era uma semente sobrenatural. Porque para todos nós, o que você semeia, você colhe. É um princípio espiritual que se aplica a todos. Qualquer pessoa no mundo, se trabalhar muito, terá sucesso, sabe? Se uma pessoa for muito desrespeitosa com os outros, receberá desrespeito de volta. Se for muito respeitosa com os outros, receberá respeito de volta. Se for generosa com as pessoas serão generosas com ela. É apenas esse princípio da vida, é apenas esse princípio da vida no reino espiritual que não se aplica apenas aos crentes. Mas agora, quando você faz isso de acordo com a vontade de Deus, quando você semeia essas sementes, são sementes sobrenaturais que você está semeando. Então, é uma colheita sobrenatural, sucesso sobrenatural, abundância sobrenatural, vitória sobrenatural que acontece. Aleluia. Aleluia. Então, é sua responsabilidade manter a sua chama viva. Não espere que as pessoas joguem gasolina nela. Você tem que mantê-la viva. Deus joga gasolina nela no tempo dele, quando a colheita das suas sementes semeadas chega. Amém? Então, não fique procurando encorajamento nas pessoas, não fique desanimado se as pessoas não estiverem tão empolgadas quanto você, tão cheias de fogo como você. Elas estão nas trevas e você precisa ser a luz. Você é necessário. Não olhe para elas e diga: por que não estão em chamas como eu? Deus as enviou para você. Por que elas não estão pegando fogo como eu peguei? Você acabou de plantar uma semente que, no tempo certo, de acordo com o livre-arbítrio delas, se transformará em fogo na vida delas. Mas sua luz, que você está brilhando agora, foi feita para ser uma semente neste momento. Então não se desanime se elas não estiverem pegando fogo imediatamente como você pegou fogo. Você foi enviado para elas. Elas estão em profunda escuridão e você foi enviado a elas por Deus. Veja-se de maneira certa. Fique firme, forte e orgulhoso dessa luz de Jesus, sem se importar com o que alguém diga, sem se importar com o que alguém pense. Amém? João 1,45. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e sobre quem também escreveram os profetas. Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael respondeu-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe respondeu: Vem e vê. Então, na época de Jesus, havia tanta oposição contra ele. As pessoas não pegavam fogo imediatamente. Não eram todos que pegavam fogo imediatamente, somente aqueles que eram humildes e puros de coração conseguiam ver quem Jesus era e pegaram o fogo. E à medida que eles brilhavam sua luz, o fogo crescia.
À medida que compartilhavam seus testemunhos por toda parte, o fogo se espalhava mais e mais, os olhos das pessoas se abriam mais e mais. As pessoas estavam dizendo tantas coisas falsas sobre Jesus, mas então o exército de Deus se levantou e compartilhou seus testemunhos. E esses testemunhos superaram todas as mentiras faladas sobre Jesus, todas as falsas acusações feitas contra Jesus. Havia falsas acusações, havia mentiras e havia também ceticismo, muito ceticismo. Jesus escolhe usar as coisas tolas para confundir a sabedoria deste mundo. E assim, Jesus foi algo tolo, no sentido de que ele veio de Nazaré, uma cidade que não era conhecida por ter alguém que fizesse grandes coisas impressionantes, não era conhecida por ter grandes líderes espirituais vindos de lá, de Nazaré. Mas Deus quis que ele nascesse lá, porque ele usa as coisas fracas e tolas para confundir a sabedoria deste mundo, para mostrar o seu poder, para mostrar que nada é impossível para ele, para mostrar quem ele é, quem faz tudo. Não são os nossos talentos, dons, experiências, conexões, de onde viemos, a grande cidade de onde viemos, nossa herança, mas é somente Deus. Amém? Então, havia grande ceticismo em relação a Jesus. Algumas pessoas eram céticas por causa das falsas acusações. Outras pessoas eram céticas porque pensavam: "Não, isso não é o que esperávamos. Não acho que seja isso." Elas já tinham em mente: é assim que o Messias vai ser. É daqui que ele vai vir. É isso que ele vai dizer. É isso que ele vai fazer. Eles já tinham isso fixo em suas mentes. Então, certas coisas como essas aconteceram, como quando alguém tem ceticismo imediato, como Filipe dizendo: encontramos o Messias, aquele sobre quem os profetas escreveram. Com grande empolgação, alegria, fogo, tão feliz para compartilhar essa boa notícia. E vemos Natanael imediatamente ter ceticismo e não pegar o fogo imediato e dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele estava tendo grande ceticismo por causa de onde Jesus veio. E eu vi, sempre que Deus se move com grande poder, sempre que ele escolhe quem quer escolher, ele segue o mesmo padrão de escolher coisas fracas e tolas, onde as pessoas dizem a mesma coisa. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De onde essa pessoa que você diz que Deus está usando veio? E eu vi isso tantas vezes na minha vida, neste mover de Deus com meu pai espiritual, de quem eu recebi esta unção, vindo da África. E existe esse estereótipo errado, como tinham sobre Nazaré, que algumas pessoas, muitas pessoas, têm sobre a África. Pode vir alguma coisa boa da África? E eles dizem que tanta feitiçaria vem da África e pintam essa imagem errada desse continente que é lindo, onde existe verdadeira família em Cristo, que Deus ama tanto quanto ama a nós e que Deus usa tanto quanto usa a nós, e até mais poderosamente às vezes, do que pessoas de outros lugares do mundo. Então eu vi muito isso, eu vi esse mesmo esquema de ceticismo do inimigo. Pode vir alguma coisa boa da África? Essa dúvida, esse ceticismo em relação a esse mover de Deus, em relação a esse avivamento, é o mesmo esquema do inimigo, mas aqueles que têm o coração puro como você viram a verdade. E assim como as pessoas viram, como Felipe viu, não, isso é realmente Deus. Não importa de onde ele veio, isso é realmente Deus. É assim para você, para muitos de vocês. Vocês realmente viram Jesus, realmente viram a luz, realmente viram Jesus se movendo em poder e não se importam de onde a unção veio. Quem a impartiu, de onde veio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
E assim o Senhor estava falando comigo sobre isso. Ele disse: Meus filhos, esses meus filhos que estão neste exército de Deus agora, eles são como Filipe. Eles são como Filipe, carregando essa grande luz e dizendo: encontramos a luz, encontramos o avivamento, encontramos aquilo que procuramos por toda a nossa vida. E existe muitas pessoas lá fora no mundo que são como Natanael. O que de bom pode vir de Nazaré? Não acredito em você, mesmo que os frutos estejam aí. Na alegria, na vida abundante, na liberdade que a sua vida tem agora. Haverá céticos que dirão coisas como: o que de bom pode vir de Nazaré para você? Mas o que Felipe fez? Ele não se acovardou, ele não recuou, não ficou desanimado, não duvidou. Ele disse: vem e vê! Ele manteve sua posição, continuou brilhando a sua luz. Ele assumiu seu lugar no exército do avivamento. E foi firme. Eu sei o que eu sei. Eu vi, eu sei o que eu vi. E você não pode me dizer ao contrário. E eu quero que você faça parte disso também. Esse fogo estava em Filipe e esse fogo Deus impartiu para você, para ser mensageiro dele, para espalhar a luz dele por onde você for. Não importa o que as pessoas digam, não importa o ceticismo que venha contra você. Amém? Aleluia. Então é assim que você mantém sua chama viva. Você permanece forte diante dos críticos e daqueles que dizem não, e não deixa isso apagar a sua luz de forma alguma. Amém? Isaías 9:2. O povo que anda em trevas espirituais verá uma grande luz. Aqueles que vivem na terra escura, a luz brilhará sobre eles. Tu, ó Deus, aumentarás a nação, multiplicarás a alegria deles. Eles se alegrarão diante de ti como na alegria e júbilo da colheita, como os homens se alegram ao dividir o despojo da vitória. Pois tu quebrarás o jugo da carga de Israel e o bastão sobre os seus ombros, a vara do seu opressor, como na batalha de Midian. Vou ler agora na tradução de Passion, que é em inglês. Essa palavra é tão poderosa. Essa palavra é uma palavra profética de agora, do que Deus fez e do que Ele está fazendo agora. Aleluia! Aqueles que andavam em trevas viram uma luz radiante brilhando sobre eles. Este é você. E será sobre tantas outras pessoas que atualmente vivem em trevas. E você será essa luz que se estenderá a elas. Porque esse avivamento começou como uma faísca. Jean-Paul viu essa faísca? Primeiro, era só ela. Era como uma luz pequena que poucas pessoas podiam ver. E então, ela se uniu a essa faísca e ela se tornou uma faísca maior. E então, eventualmente, mais pessoas puderam ver essa luz porque se tornou maior. E então, ela cresceu e cresceu e cresceu. Há 20 e poucos de vocês ou mais, talvez de 20 a 30. Levante a mão se você está aqui desde 2021. 2021. Quando o avivamento começou, em 2021. Olhe todas essas mãos. São mais ou menos 10, 15, algo assim. Vocês pegaram o fogo, vocês viram a luz. Vocês estavam vivendo em trevas e viram essa luz. Agora levantem a mão se vocês chegaram em 2022. Baixem as mãos se vocês vieram em 2021. Só aqueles que vieram em 2022. E depois mais mãos. E então essa luz se tornou maior. Baixem as mãos. 2023, se você chegou em 2023. Muito mais mãos. E então essa luz se estendeu. A luz se tornou maior. Para que agora vocês na terra escura pudessem ver essa luz. E se você chegou em 2024, levante a mão. E agora a luz ficou ainda maior para que você pudesse ver essa luz. Se chegou em 2025, levante a mão. 25. E isso é tudo. Aleluia!
Agora, se você não chegou em 2025, mas chegou antes, levante a mão de 2021 a 24. 21 a 24, levante a mão. 21 a 24. Ok, todas essas pessoas que chegaram em 2025 viram essa luz ainda maior e puderam ver essa luz. Podem abaixar as mãos, porque todos vocês fizeram essa luz se tornar maior. Quão poderoso você é em Cristo? Quão mais poderosos somos quando nós nos unimos? Quão grande é essa luz, amém? Eles uma vez viveram nas sombras da morte, mas agora uma luz gloriosa surgiu. Senhor, tu multiplicastes a nação e lhes deste uma alegria esmagadora. Houve uma multiplicação que aconteceu a cada ano. Essa multiplicação aumentou para pessoas de 52 nações e 41 estados na semana passada. E eles se juntaram a nós para se tornarem a luz do mundo. Eles se juntaram a nós para se tornarem esse fogo e experimentamos uma alegria como nunca antes. Fomos presenteados por Deus por causa dessa multiplicação de luz, com uma alegria esmagadora. Aleluia! O que experimentamos no último final de semana e o que estamos experimentando desde então e hoje, essa alegria esmagadora, é por causa do que Deus fez aqui nessa escritura, que é uma escritura de agora. Vocês andavam em trevas, vocês viram a luz radiante, uma vez viveram nas sombras da morte, mas agora uma luz gloriosa de avivamento surgiu, essa unção surgiu. E vocês multiplicaram essa nação e em troca tivemos alegria esmagadora! Aleluia! Aleluia! Eles estão extasiados na tua presença e se alegram como aqueles que trazem uma grande colheita e como aqueles que dividem o despojo da vitória. Pois tu quebrastes as correntes que amarravam o seu povo. Tu quebrastes as correntes religiosas que amarravam o teu povo neste avivamento. Tu quebrastes essas correntes que os fariseus tentaram colocar sobre nós e tentaram impedir o mover de Deus de se espalhar. Tu quebrastes as correntes que amarravam o teu povo, que amarravam o teu exército neste avivamento. Aleluia! E tiraste a barra pesada dos ombros deles. Tiraste o peso da perseguição e transformaste o que o inimigo planejou para o mal em nosso bem. Abriste nossos olhos espirituais para que tudo o que permites é para o nosso bem. E a perseguição que permitistes, Deus, a perseguição que o diabo trouxe como uma barra pesada, se transformou em um fogo refinador, que nos tornou mais transformados à tua imagem, que abriu nossos olhos espirituais para ver a tua bondade ao permitir esse fogo refinador. E isso nos traz uma grande alegria esmagadora e extasiante e regozijo. Aleluia! Aleluia! Pois tu quebrastes as correntes que amarravam o teu povo e tiraste a barra pesada dos ombros deles, a vara do opressor, a vara que o opressor usava contra eles. Ele tirou e nos deu grande alegria e grande vitória, e mais fogo por ele. Tu quebrastes todas as cadeias, toda a dependência, toda a depressão, toda a ansiedade, todos os pensamentos suicidas, todas as maneiras que o diabo veio como anjo de luz. Tu quebrastes a escravidão da doença mental, tu quebraste a escravidão da pobreza, tu quebraste a escravidão do espírito religioso que me impedia de conhecer o amor de Deus. Tu quebrastes, aleluia! Assim como fizeste quando os exércitos de Midian foram derrotados, assim como ele fez pelo exército de Gideão, assim como ele fez por Moisés contra Faraó e os egípcios, assim como ele fez por Josué em Jericó.
Assim como ele fez por Jesus ao ressuscitá-lo do túmulo. Assim como ele fez por todos os apóstolos. Todos os que vieram antes de nós. Ele fez isso novamente por nós. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Essa alegria que ele nos deu é apenas o começo, porque é a multiplicação da luz, é a multiplicação de testemunhos, a multiplicação de milagres, a multiplicação de pessoas entrando no reino. Isso é o que nos traz mais alegria, porque isso é o que traz mais alegria ao Pai. Isso é o que traz mais alegria a Deus. Quando o reino dele avança. Quando os perdidos são salvos, curados, libertos, incendiados, isso é o que traz mais alegria a Deus. E quando você busca o coração dele, tem alguém aqui? Quando você busca o coração dele. O que mais te traz alegria é o que traz mais alegria para Deus. E assim, essa alegria que temos experimentado, que estamos experimentando agora, que experimentamos no Arise and Shine, é só o começo. Porque haverá uma multiplicação dessa luz. Vai continuar multiplicando. E a alegria continuará aumentando. Aleluia. E o regozijo continuará aumentando. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Daniel foi profético que Daniel compartilhou esse testemunho hoje. Por causa da palavra que o Senhor me levou a compartilhar. Esta é uma palavra profética. Provérbios 24:16. Pois o justo, ouça isso, o homem justo, ou mulher, cai 7 vezes e se levanta novamente. Mas os ímpios tropeçam no tempo do desastre e colapso. Vou ler agora na tradução de Passion. Para os amantes de Deus, os verdadeiros amantes de Deus, não os hipócritas religiosos, que vivem na mornidão. Para os amantes, os verdadeiros amantes de Deus, com corações puros, que verdadeiramente, de todo o coração, tudo o que querem fazer é agradar a Deus. Os verdadeiros amantes de Deus podem sofrer adversidades. Eles podem sofrer adversidades porque o inimigo os odeia mais do que qualquer outra pessoa. Ele tenta mais com eles do que tenta com qualquer outra pessoa. Quando ele ouve uma palavra profética sobre a vida deles, ele os ataca mais do que jamais atacou. Porque ele está aterrorizado com o seu destino. À medida que você segue o GPS espiritual de Deus, ele está aterrorizado porque é inteligente o suficiente para saber. Ele já está aqui por um tempo e ele conhece os Davis no campo e o que eles acabam se tornando. Ele conhece Abrão, que será obediente a Deus, irá para outra terra e sacrificará tudo e se tornará em Abraão. Ele conhece os Moisés. Ele os conhece quando essas palavras são faladas sobre suas vidas. Ele não quer que isso aconteça de novo, como aconteceu com Davi, como aconteceu com todos os líderes de fé na Bíblia. E assim, os amantes de Deus podem sofrer adversidades porque o diabo está aterrorizado com você. E eles podem tropeçar 7 vezes. Eles podem tropeçar porque estamos crescendo, não somos perfeitos. Somos testados, mas está tudo bem se você não passar o teste de vez em quando. Deus te dá outra oportunidade e Ele te encoraja e te dá o que você precisa para passar na próxima vez. Ele não te joga fora porque você falhou em um teste. Ele diz, levante-se. O justo cai 7 vezes, mas se levanta novamente. Levante-se. Você não é chamado para a perfeição. Você não é chamado para ser perfeito. Você é chamado para ter um coração segundo ao coração de Deus. Às vezes, ter um coração segundo o coração de Deus significa que você ainda pode cometer um erro de vez em quando. E Deus permite que isso aconteça porque Ele quer trabalhar a humildade em você. Então, não seja duro consigo mesmo. Não se castigue se cometer um erro. Deus está contando com você para se levantar continuamente. Se você caiu, Ele está dizendo, levante-se, meu filho, minha filha. Não fique aí. Ele não te empurra para baixo quando você está caído. Ele não te joga fora quando você está caído. Ele estende a mão e te puxa para cima. Agarre a mão dele.
Não rejeite a mão dele te levantando. E eu falo isso profeticamente. Eu falo isso profeticamente porque me lembro do ano passado, uma palavra poderosa foi liberada sobre a sua vida, Daniel. Uma palavra poderosa e o diabo ficou aterrorizado. Então eu estou falando isso profeticamente para todos vocês. Essa palavra foi liberada sobre todos vocês de como vocês são líderes nesse avivamento, de como vocês são tão poderosos em Cristo. Vocês precisam estar preparados para a guerra espiritual, vocês precisam estar preparados para o fato de que o inimigo não está feliz com essa palavra, o inimigo não está feliz com o que Deus acabou de fazer. O inimigo não está feliz com a abertura do mar. Então estejam preparados, não se preocupem, mas estejam preparados. Apenas estejam preparados. E a sua fé, se for testada algum dia, tudo bem. A sua fé ser testada, essa é a única maneira de a sua fé crescer. Quando ela é testada, haverá desafios para a sua fé. E se você não acertar perfeitamente, se você não aceitar perfeitamente todas as vezes, se você cair umas vezes ou 7 vezes, não tem problema. Porque muitas vezes, muitos de vocês cometem erros, mas não foi com más intenções. Foi genuinamente um erro. Genuinamente. Então não deixe o diabo mentir para você. Veja a mão de Deus te levantando. Agarre a mão dele, aceite a mão dele e levante-se novamente. Aleluia. Pedro negou Jesus por um tempo. Pedro negou Jesus por alguns dias. Ele negou completamente Jesus. Ele cometeu um grande erro. Um erro muito, muito, muito grande. E ele foi chamado para ser um líder. Então ele caiu, mas ele se levantou novamente. Ele não deixou o diabo mentir para ele, dizendo: Ah, você não deveria mais ser líder, você nem deveria ser discípulo. Olha o quanto você falhou, como você pode fazer isso? Você negou Jesus não uma vez, mas 3 vezes? Você não estava lá quando ele estava na cruz? Ele rejeitou as mentiras do diabo, que com certeza estavam lá. Essas mentiras de condenação com certeza estavam lá. Com certeza estavam lá. Ele rejeitou cada uma dessas mentiras e conseguiu se levantar novamente. E hoje somos abençoados porque ele se levantou. Somos abençoados, ele abençoou o corpo de Cristo para a eternidade. Ele se manteve firme e lançou um fundamento no corpo de Cristo e deixou um exemplo para seguirmos hoje. Então, se você cair algum dia, você precisa se levantar novamente como Pedro se levantou, amém? Você precisa estar preparado para não ouvir as mentiras do diabo e não dar atenção a elas, para não olhar para outras pessoas e se comparar, porque você não sabe o que está acontecendo na vida delas. O diabo ataca pessoas em tempos diferentes e quanto mais poderoso você é em Cristo, mais ele vai tentar te parar. Mas você sempre terá vitória. Então não se compare e diga: acho que não tenho um coração tão bonito para Deus como os eles. Olha como eles brilham mais. Para com isso. Isso são mentiras do diabo. Deus está contando com você para se levantar e brilhar continuamente por ele. É só nisso que você precisa continuar focado. É só nisso que você tem que se concentrar, continuar se levantando e brilhando, manter essa luz acesa. Não deixe que ela se apague. Amém? Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Uh! Sinto que o fogo de Deus aumentou hoje. Vejo que o fogo de Deus aumentou hoje. E é para onde estamos indo, vai continuar aumentando à medida que você mantém sua chama acesa, à medida que você mantém sua tocha levantada no ar. Esse fogo continuará se espalhando e se tornando um incêndio florestal. Vai se expandir com mais pessoas entrando no reino e vai se expandir como um fogo em seu próprio coração. Amém? Aleluia! Obrigada, Jesus, por esse fogo. Obrigada, Jesus, por esse fogo. Obrigada, Jesus, por tudo o que você está fazendo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus.